Então, beleza, vambora. Bruno Guerreiro Moraes, de Moraes? De Moraes. Bruno Guerreiro de Moraes, seja bem-vindo para falar aí sobre o salto quântico, a verdadeira memórias de vidas passadas. Vidas passadas, isso. O salto quântico genético, as verdadeiras memórias de vidas passadas. Isso. Interessante. Ô Bruno, primeiramente boa noite, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui batendo esse papo conosco. É um prazer. Não sabemos quanto vai render, quanto que a gente vai chegar. Vamos ver. E já avisamos que somos leigos, totalmente leigos no assunto, estamos aqui realmente para entender um pouco mais sobre isso, sobre o que você fala. O que acontece, Bruno? Já te fazendo uma pergunta de cara, que você não dá entrevista, a última entrevista que você deu foi escrita, então a gente estava conversando em 2014. 2014, então fazem 8 anos, né? Sim. Depois você não deu mais nenhuma entrevista, nem escrita, nem áudio, nem vídeo, nada. Exatamente, nada. Por que resolveu voltar a falar? Então, eu não dou as entrevistas por causa que eu espero ainda fazer. Eu quero fazer o livro primeiro, o livro sobre esse assunto primeiro, para então poder abrir esse assunto para um grande público. Eu fiz essa entrevista em 2014 por causa que ali estava bastante, assim, estava com uma fama boa ali naquela época. E eu fui muito pressionado pelo psicólogo que fez essa entrevista. Então ele insistiu, ele falou, vamos fazer alguma coisa, porque todo mundo fica me perguntando quem é você, né? Então é melhor você responder algumas perguntas básicas, pelo menos. Então eu resolvi responder ali, e essa entrevista escrita está ali no meu site, né? Que as pessoas podem acessar, né, à vontade, sendo que eu dei essa entrevista só para acabar ali com o mito que tinha, sabe? Era como se fosse uma lenda urbana de quem que era o Bruno, mas o que ele faz, né? Por que ele está fazendo esse tipo de trabalho. Então finalmente eu fui lá e fiz, mas a minha ideia desde o início foi que eu deveria assim, primeiro eu vou escrever o livro sobre esse assunto. E só então que eu vou realmente escancarar para o mundo inteiro esse assunto. Uhum. Porque ele é muito complexo, como vocês vão ver, né? Eu vou falar de muita coisa. Tanto é que eu trouxe aqui muitos livros, né? Eu vou exibir a minha página aqui na tela da televisão. Vou indicar artigos que eu escrevi, né, no meu site. Isso por quê? Porque precisa ter aprofundamento. Eu vou falar aqui, né, nesse programa, que vai durar o quê? 3, 4 horas. Vai dar só para a gente fazer uma pequena arranhada, né, na superfície de todo esse conteúdo, né? E aí eu vou indicar livros, vou indicar artigos, para que as pessoas então possam se aprofundar mais no assunto. Claro que eu posso vir aqui em outras ocasiões para explicar outros aspectos, assim, né, coisas que vai ficar em dúvida, e eu volto aqui e explico mais, mas sempre indicando os livros e indicando os artigos. Sendo que o seminário, assim, para a pessoa passar pela iniciação salto quântico genético, demora para mim iniciar cada pessoa cerca de mais ou menos umas 4 horas. Caraca. O evento geralmente dura de 3, 4 ou 5 dias, com uma turma no máximo de 10 pessoas. Acima de 10 pessoas já fica muito difícil, porque é muito cansativo, muito estressante, né? Eu tenho que falar praticamente direto durante todos os dias, né? Desde das 9 horas da manhã até pelo menos umas 10 ou 11 horas da noite. Durante 5 dias. Falando, tanto é que eu fico rouco. Então o meu limite de atendimento é 10 pessoas. Então eu tenho digamos, essa terapia, né, essa iniciação, em que eu sou muito limitado para conseguir aplicar. Ela é aplicada no máximo com 10 pessoas, então para mim atender isso no mesmo evento. Aí depois de eu atender os 10 eu fico rouco, fica imprestável para
poder prosseguir. E eu tenho que ter um descanso de mais ou menos uns 10 dias, pelo menos, para recuperar. Né? E aí atender mais 10. Uhum. Então é muito limitado. Não é como um evento que você reúne lá 400 pessoas, 1.000 pessoas. E você fala com todo... Assim, você só faz uma palestra ou faz algum tipo de energização coletiva, né? E aí já tá valendo. É um trabalho individual, né? Que demora muito para ser aplicado em cada pessoa. Então, veja, eu pego, aí eu vou nos programas de televisão, eu dou entrevista para grandes jornais, grandes revistas, e aí vai ter milhares ou centenas de milhares de pessoas querendo passar pelo salto quântico. Como é que eu vou atender tantas pessoas? Não tem condições, né? Então eu prefiro, por enquanto, mantê-lo ainda restrito, né? Só que agora, né, com a pandemia, né, 2 anos de pandemia, sem fazer eventos e também com a economia muito ruim, então a gente está tendo que fazer maior propaganda, né, agora que deu para voltar com os eventos. Então é por isso que eu aceitei. Eu tinha falado com o Felipe faz quase 2 meses, né, ou 3? Mais que em torno disso, um pouco mais talvez. Uns 3 meses já que ele já me convidou e eu neguei inicialmente. Fiquei pensando. Por quê? Porque eu estava vendo um movimento. Se eu voltar, se eu anunciar os meus sites oficiais, será que vai ter muita gente que vai vir, né? Que vai fazer? E a verdade é que está sendo fraco. Está sendo fraco porque o valor é um tanto salgado, e é mesmo, nós vamos explicar por quê. E as pessoas, num geral, a grande verdade é que não tem dinheiro. Sim. Elas estão praticamente só pagando as contas básicas. E esse tipo de assunto, né, ele é tido como um supérfluo ou seria como uma viagem, né, como você sair de férias ou fazer uma compra que não é essencial. Então, realmente está fraco o movimento. Então, é por isso que eu estou tendo que fazer uma propaganda maior. Ficando seco já. Toma um gole de água aí, toma um gole de água. Então, entendi, tá, consigo compreender. Bruno, deixa eu fazer uma pergunta que... Correto. Aí só para terminar esse raciocínio. Tá, assim, ó, uma vez que eu escrevo o livro, o que nós vamos fazer? Eu tenho um plano, né? Então nós vamos escrever o livro sobre esse assunto, explicando do que se trata, as descobertas que nós fizemos, né, baseada nas memórias ativadas de mais de 1.800 pessoas até hoje. Eu comecei esse trabalho desde 2007, e desde então eu já atendi mais de 1.800 pessoas do Brasil inteiro e até de outros países. Pessoas que vieram da Inglaterra, vieram do Japão, dos Estados Unidos, né? E aí eles vieram para o Brasil e foram iniciados aqui. Tá? Entendi. E aí, uma vez que eu publico o livro, eu tenho um plano de ver algumas pessoas que passaram pela iniciação, que têm potencial, e elas eventualmente vão conseguir iniciar também. Quer dizer, elas vão aplicar a iniciação em outros. Mas para isso eu preciso treinar essas pessoas. Então eu vou chamá-las, vai ter um evento especial só com esses, que seria os ministradores da iniciação, e eu vou treiná-los. Aí publico o livro, vai ter aquela multidão, porque quem lê o livro, quem vê os benefícios, vai querer fazer com toda certeza. Vocês dois, eu acredito que vocês vão querer fazer. Só que eu posso até combinar alguma coisa, eu posso iniciar os dois, tá? Para que vocês vejam como é que é, tá? E claro que vai ser, né? Vocês já estão meio que pagando, porque vocês estão fazendo aqui a divulgação, né, desse assunto. Então eu já vou iniciá-lo se vocês quiserem, tá? E aí,
Vamos descobrir primeiro aí. Uma vez vamos ver, vocês vão ouvir toda a minha explicação e vamos ver se é realmente interessante ou não. Sim, tá? vamos lá. Vamos ver se vocês se interessam. Porque tem muita gente que é interessada justamente, quer saber o que se trata. Muita gente fala o quê? Não sabe. Exatamente. Que é isso? Por Tá quê? complexo? Porque vocês podem ver que os meus sites são velhos, né? Eu tenho ali o site de material didático, que é o material básico que a pessoa que vai passar pelo evento tem que ler. Ele é um site um tanto amador, porque eu fiz esse site em 2007, né? E ele é daquela tecnologia antiga, né? E ele não é adaptado para smartphones, porque nem o iPhone nem existia nessa época ainda. Tem no iPhone 3 ainda. Exatamente. E agora, para voltar, para fazer ele ficar adaptado a smartphone, eu vou ter que fazer outros sites. E eu deixei esses sites mesmo, por quê? Porque eu estava pensando, vou escrever o livro e quando ele estiver pronto ou para ser publicado, aí sim, eu vou lá e pago para fazer um site decente, né? Um site que vai ser mais tecnológico, né? Que vai ser adaptado. De melhor acesso. De melhor acesso moderno, com tudo que tem direito no site. Então eu mantive esse meio amador, justamente porque eu tenho limite de atendimento, eu não vi ainda a necessidade. Aí eu cheguei a escrever, né? Eu já tenho assim o planejamento total desse livro, já sei todos os capítulos, né? Quantos capítulos que ele vai ter. Pode ser que na hora que eu estiver escrevendo mesmo, Você não começou a escrever ainda, Olivia? Eu já comecei o primeiro capítulo, tá? E tenho o planejamento de todos os outros. São 36. 36. Mas pode ser que mude, aumente ou diminua, né? Vai depender. Mas eu tenho mais ou menos uma ideia de como que o livro vai ser. E vai ser um livro extremamente, assim, eu diria, ele é muito difícil de ser escrito, justamente porque eu quero fundamentar cientificamente o máximo possível essas minhas afirmações. Porque são afirmações realmente polêmicas, como vocês vão ver. Ela contesta geralmente a ciência materialista ateu, que eu faço uma diferenciação muito grande, tá? Da ciência real, que eu considero a ciência honesta, né? Que a gente pode até chamar de convencional, e aí eu divido bem com a ciência materialista ateu. A ciência materialista ateu, ela é vítima, ela está sequestrada, né, pelos adeptos que eu chamo, que eu considero que é de uma nova religião que nasceu quando foi publicado o livro A Origem das Espécies do Darwin, né? Quando ele foi publicado, uma nova religião foi criada. Darwinismo? O darwinismo. Eu considero o darwinismo, ou a teoria da evolução, como uma religião. Ela é, assim, eu que tenho me confrontado com pseudocéticos desde que eu comecei o meu trabalho lá em 2007, eu notei claramente que os adeptos dessa nova religião, que eu chamo de materialismo ateísmo, eles se comportam identicamente, muito parecido mesmo, com os fanáticos, né, os fundamentalistas de todas as outras religiões, tais como o cristianismo, islamismo e etc. Mas a gente vê, Bruno, a gente vê